eu estava falando aqui na live, eu conheço, né, a sua família, eu conheço os seus filhos, né? É um príncipe, é uma princesa do Senhor. Também. Então eu vejo que você tem feito um bom trabalho como um pai, um amigo, um treinador. E os frutos nós temos visto, né, na vida dos seus filhos. E eu tenho certeza que você está ensinando eles no caminho que eles devem andar e eu acredito que não vai dar errado. É A gente uma sabe que eles dádiva, vão né? fazer escolhas, é uma dádiva. A gente acredita, a gente sabe, né, que os nossos filhos quando crescem fazem as escolhas, né? Sim. Mas eu acredito que a semente que você tem plantado no coração da Sara e do Davi, ela vai dar muitos frutos e eu tenho certeza que eles não vão se perder. E a primeira Amém. pergunta aqui, para mim, é a mais importante, né? Que muitos até negligenciam porque não enxergam o poder disso, né? Que o caráter de uma criança ela é moldado até os 7 anos. Então, Exato. por que você acredita que os primeiros 7 anos são tão determinantes na formação da criança? Então, é ali que a criança ela vai ter o seu caráter formado, né? Se você for estudar sobre educação de filhos, né, uma forma de treinamento com os filhos, você pegar aí profissionais da área, nós vamos ter uma instrução onde de formação daquilo que a criança ela vai se tornar. Às vezes a criança ela vem pela uma formação indiferente dos pais que terceirizam. E com essa formação que essa criança não teve, que ela presenciou como base, que é o principal, ela vai ter muita dificuldade na sua fase de jovem, né, adolescente e fase adulta. Então a gente tem que enxergar assim, ó, os primeiros 7 anos é a base, é o alicerce daquilo que esse adulto no futuro vai ser. Então todo o alicerce ele precisa ser muito bem fundamentado. E também a gente precisa enxergar que a criança, a absorção da criança, o maior aprendizado, você pode pegar qualquer criança, ela aprende mais pelo que ela vê do que ela ouve. Então, as crianças ela têm essa facilidade do aprendizado pela que ela presencia. Então, às vezes um pai, uma mãe ensina algo que não condiz com aquilo que eles vivem, então eles não estão passando uma mensagem. Então, a fundação, né, a fundação de qualquer coisa, seja de um prédio, seja numa educação de uns filhos, seja em algo que você está iniciando, um projeto, ela é de extrema importância. Então, a fundamentação ali, questão de princípios, valores, respeito, né, a consciência da criança do certo, que é errado, é formada até os 4 anos de idade. Mas o caráter completo é até os 7 e a consciência plena até os 12. Então, quando essa criança ela não tem essa base de estruturação para poder romper, crescer, avançar, ela vai entregar aquilo que ela aprendeu. Então, um exemplo, né, igual você falou dos meus filhos, o que eles têm presenciado na base da criação? Um pai que respeita a mãe, no caso, como marido. Então, eles estão tendo uma base de como tratar uma esposa. E questão de palavras, por exemplo, eles não falam palavrões. Então, o que o palavrão edifica? Em nada. Então, não presencia um pai e uma mãe falando palavrões, palavras de respeito, de falta de respeito. Então, essa criança ela está aprendendo o básico da educação, que é o respeito ao próximo com as suas palavras. Não estamos criando seres perfeitos, porque todo mundo é imperfeito, mas estamos criando seres educados para que possam no futuro socializar. Então, a criança que respeita o próximo, ela aprendeu na base, até esse caráter ser formado. Agora, uma criança que vê um pai desrespeitando uma mãe, ou vice-versa, essa criança, ela não tem limite para ela. Porque se as principais figuras da casa dela não conseguem se respeitarem, que é respeito para ela? Não existe. Então, essa criança ela vai crescer totalmente desorientada no aspecto de respeito ao próximo, que ela não conseguiu entender isso e essa formação até os 7 anos, que é o máximo da absorção, ela vai absorver como programação emocional e formação de caráter.
Então, o caráter do respeito, o caráter, né, do diálogo, o caráter da submissão, o caráter do que é certo, o que é errado, o caráter da mordomia. Então, tudo isso são os princípios que vão sendo instalados. A aliança, de respeitar ao próximo, de ajudar o próximo, de não querer se aproveitar. Então, a gente vê crianças hoje que não têm essa base, a grande maioria, infelizmente, porque não tem um pai e uma mãe instruindo. Então, para um pai e uma mãe ver um filho pegando o brinquedo de um amigo e não devolver, ou achar que isso é normal, ou não tem um acompanhamento suficiente para perceber que aquela criança pegou aquilo que não era dela, essa criança ela está sendo programada a fazer coisa errada. E muito provável, quando crescer, ela vai achar normal e não vai ter nível de consciência de arrependimento de pegar algo do próximo, né? Não vai ter esse temor. Então, a criança, respondendo a sua pergunta, é a base que ela está sendo fundamentada. Quais que são os princípios que ela está sendo instalada ali, né, de programação, para ela crescer e se tornar um adulto responsável? Eu tive dificuldade, porque a minha criação foi totalmente diferente da criação dos meus filhos. Então, depois que o meu caráter foi formado até os 7 anos de idade e eu cresci depois de adulto, pode falar mais para frente aqui, o meu caráter ele precisou ser transformado. Porque, querendo ou não, era um caráter caído, um caráter que não foi bem formado, orientado, direcionado, programado para seguir princípios, valores, respeito, que é o básico de qualquer ser humano. Então, de uma forma bem simples, o principal ponto de uma formação do caráter é a base. Então, tudo na vida é a base. Respeito, se você vai ter respeito, se você respeita. Lealdade, você vai atrair pessoas leais se você é leal. Honra, você vai atrair pessoas de honra porque você é uma pessoa que carrega a honra. Então, quanto mais bases nesse princípio foi instalado nessa base, mais essa criança ela vai se tornar um adulto com valores, princípios que são inegociáveis. Agora, uma criança que não consegue enxergar isso, não consegue ver esses valores, ela não consegue estabelecer padrão de princípios e valores quando na sua fase adulta. Então, é questão de estruturar uma base sólida para que essa criança seja projetada para a vida. Boa. E eu vejo também que essa criança, se ela não recebe essa base, quando ela cresce, ela sofre, né? Sim, Ela vai sofrer lá fora, porque o mundo não vai tratar ela assim como o pai e a mãe tratam, né? O pai e a mãe têm dó, né? Eu vejo um problema muito grande nas mães solteiras, porque elas têm dificuldade. sim, Porque para suprir a falta ali do pai, que não tem, elas acabam, né, tendo atitudes de deixar a criança mais livre, não corrige tanto porque tem dó, tem pena, porque não tem pai, já é uma criança que já sofre, né, por não ter a sim, presença de um pai, e aí isso afeta muito, né, a estrutura da criança. Eu também sim, não recebi exatamente. muito isso, e eu vejo que isso é um problema grande, porque muitos não receberam, então eles também não entregaram por não Exato, ter. Só aqueles que têm nível de consciência, igual você teve, eu tive, e a gente rejeitou aquilo que a gente viveu, o que a gente aprendeu com os nossos pais, para ensinar para os nossos filhos a base daquilo que é certo, né? exato. E um ponto que você pegou importante, uma criança que você deixa ela fazer de tudo, tem muitas pessoas que acham, não, eu estou criando meu filho desbloqueado. Esse pai e essa mãe, no futuro, vão ter grandes vergonhas. Porque, na realidade, já começa a ter Sim, vergonha já desde pequenininho. Então, quando você deixa o filho muito livre, né? Sem limites, essa criança vai ser uma grande vergonha quando crescer. quando criança e também na fase adulta, no que diz respeito aos pais. Então, tudo tem um limite. Pais que não sabem Isso. colocar limite com princípios e valores, essa criança faz esses pais terem passarem por grandes vergonhas diante de amizades e lugares que elas possam estar convivendo. E baseado nisso, Alan, é a segunda pergunta, você acredita que o pai consegue reparar essas falhas depois que passam esses primeiros anos? Ah, já está com
com 13, 14, começou a dar trabalho, aquele trabalho que o pai já não consegue nem controlar mais, já cresceu já está um adolescente ali sem educação, não respeita pai, não respeita a mãe, não respeita as regras da casa, nem limite, porque não foi estabelecido ali quando ele era ainda uma criança, os limites, como a gente falou aqui agora. Você acredita que a pessoa consegue ainda reparar esses danos? Então, a reparação, né, desse dano que foi gerado vai depender muito do posicionamento que o pai e a mãe vai ter diante dessa correção desse jovem adolescente com 12, 13 anos, a forma que eles estão vivendo. Então, ninguém gosta de ser obrigado a nada. Vai ter um desafio muito maior, mas quando você vai para a linha de obrigação ou querer corrigir de uma forma implacável, o normal é que você perca ainda mais o seu filho, né? No caso, filho ou filha, você acaba perdendo, né? No sentido de distanciamento, de não ter amizade, de não ter segurança, de poder confiar, porque a sua correção está sendo de uma forma implacável. Então, o desafio é, caso passou essa idade e esse pai, de alguma maneira, percebeu que não orientou o suficiente na infância e perdeu o controle no sentido de princípios e valores que deveria ter instruído esse filho e agora deseja estabelecer, aí vai entrar o próprio testemunho de vida que esse pai tem e essa mãe tem, para que esse jovem enxergue hoje, porque talvez não enxergou a vida inteira quando criança, a partir de agora vai ver um pai e uma mãe diferente. Com isso, vai acabar sendo atraído por esse pai e essa mãe. E dentro dessa percepção de consciência, e como essa criança já vai ter a sua consciência formada, que a consciência total é formada aos 12 anos de idade, é, fica muito mais fácil no sentido quando eu me posiciono para poder instruir o meu filho. Então, esse pai, essa mãe vai ter o desafio de reconhecer que na infância não tinha percepção, não tinha clareza dos valores, dos princípios que deveria ter instruído o filho. Então, esse pai ele tem que chamar a responsabilidade e, com um novo posicionamento, ganhar o coração desse filho para que ele possa, de alguma maneira muito sábia, poder instruir. Qual que é o desafio? Nessa nova fase, se tornar amigo dos filhos. Sair da posição de pai, entrar na posição de amigo, para que depois possa construir a posição de um treinador ou uma treinadora, né? Pai e mãe. Então, eu preciso entrar numa posição agora de muito mais amigo do meu filho do que tudo que de amizade, relacionamento que eu construí lá atrás. Então, lá atrás eu fui amigo, lá atrás eu fui pai, lá atrás eu fui treinador. Então, se eu não fui um bom pai, eu não fui um bom amigo e um mau treinador, eu perdi esse time de programação por aquela criança que aprende observando. Ela não aprende ouvindo. Agora, essa criança que aprendeu observando, quando chegar ali à fase de 11, 12, 13 anos, ela vai aprender muito mais ouvindo. Só que ela foi programada por tudo que ela presenciou desse pai e dessa mãe, da forma que eles viviam. Então, é desafiador, é muito mais desafiador usar essa palavra. O pai e uma mãe que não conseguiu passar essa mensagem ali até os 7 anos do seu filho, ali até a formação do caráter, não conseguiu instruir ou colocar bases e princípios ali para que essa criança viesse ter essas bases para facilitar esse treinamento da fase de criança, adolescente e fase adulta, ele vai ter um desafio muito maior, porque agora, além de ele ter que conquistar o coração dessa pessoa, ele precisa também ser transformado, esse pai e essa mãe, de uma forma genuína, não é forçado. Esse jovem ele precisa ver esse pai diferente, com outros olhos, e essa mãe diferente. Então, se esse pai e essa mãe nunca mudaram, sempre foram os mesmos, indiferente, no tratamento, no cuidado, no acompanhamento, essa criança ela nunca vai ouvir, porque ela nunca ouviu até hoje. Então, para que essa criança agora, com 12, 13 anos, que já é um jovem, essa criança precisa primeiramente ver a mudança que esse pai e essa mãe teve, para aí sim poder enxergar esse novo pai, essa nova mãe, aquilo que eles querem passar como mensagem, não de uma forma obrigatória, né, obrigando, mas de uma forma
genuína, buscando ganhar o coração desses filhos, porque por algum momento foram perdidos pelo mau testemunho, pelo mau acompanhamento, pela ausência e por muitos outros fatores. Então, o desafio é muito maior, mas existe o caminho. O caminho é a transformação começa em você, pai e mãe, se tornando alguém que você nunca foi para os seus filhos, ganhando o coração deles em algum momento que você perdeu, para aí sim você, dessa nova admiração desse filho, dessa filha que vai ter em você, você consiga passar essa mensagem, instruí-los para que eles possam enxergar princípios e valores a partir de 12, 13 anos que eles não chegaram lá atrás e comecem a estabelecer um padrão novo de vida não forçado, mas sim de uma forma natural. Boa, muito bom. E Alan, eu aprendi até mesmo com você que nós somos pai, amigo e treinador nos nossos filhos, né? Exato. Nosso maior desafio aí, eu acredito que seja treiná-los, né? Que esse pai aí que não treinou quando era pequeno vai gastar muito mais energia agora para treinar depois de grande. Exato. Vai ter muito mais dificuldade, né? Vai ter muita renúncia também da parte dele para poder fazer, para o filho enxergar nele a transformação, para aí sim ele ter autoridade para gerar na vida do filho. Então, baseado nisso, qual dessas três funções hoje você considera mais negligenciada hoje pelo pai? Ser amigo, pai ou treinador? Ser amigo. Ser amigo. Ser amigo. Porque o filho, quando cresce, ele vai procurar algum amigo. E quando você tem um amigo, você abre o seu coração total. Então, o desafio de um pai e de uma mãe é ser amigo dos seus filhos, para que eles possam, em qualquer momento da vida, se fizeram uma cagada, algo errado, terrível, que eles tenham um nível de confiança na amizade que ele tem com o pai e com a mãe, onde eles possam abrir o coração para que eles possam ser curados. Por que a amizade? Porque a cura ela está ligada no momento que eu possa abrir o meu coração, falar o que aconteceu, colocar para fora. Hoje em dia está muito mais difícil você achar alguém que você possa abrir a sua vida, onde alguém vai te ajudar a superar uma dor, um trauma, algo que você passou. Então acaba que você guarda essa história. Só que os lá de fora, que tem às vezes a mesma idade, não tem maturidade suficiente para instruí-los, né, instruir, para que possa superar essa dor. Eles acabam alimentando ainda mais essa dor, e de alguma maneira danificando ainda mais por não ter maturidade e entender que a sua busca como socorro, essa criança já jovem, essa busca como socorro em um pai e uma mãe que não conseguem enxergar que o pai e a mãe vai ajudá-la a superar aquilo, vai buscar um amigo, uma amiga lá fora para desabafar, e esse amigo, essa amiga às vezes pode alimentar ainda mais essa dor. Então, o principal papel dessas três pessoas, né, vamos usar assim, dessas três missões que um pai e uma mãe têm, não é ser pai e mãe, não é ser treinador, que são de extrema importância, mas a principal é ser amigo. Então, ser amigo vai fazer que o seu filho e a sua filha confiem em você no nível mais profundo, para que ela sempre possa saber que o pai e a mãe, independente do que você faça, é amigo suficiente para guardar a sua vida e poder superar aquela situação que você já jovem, adolescente, ou qualquer seja a fase da sua vida, você não vai ter vergonha de compartilhar, falar, e você vai ter certeza que o seu pai e sua mãe vai te ajudar assim como ajudou desde a sua infância. Então, o principal papel é ser amigo. Pai e mãe já somos, não precisamos falar que somos pai e mãe. Mas um bom amigo, ele desenvolve naturalmente um processo de treinar o seu filho para poder avançar. Então, se eu sou amigo e meu filho abre o coração para mim, logo em seguida eu exerço o papel de treinador, que é superar a dor que talvez ele está passando, que ele não consegue superar, mas agora por ter sido um amigo e compartilhou e abriu o coração, agora eu tenho essa a proximidade, essa intimidade com meu filho, nessa amizade que foi que a gente construiu, agora eu posso instruí-lo. E aí já entra o papel do treinador, que foi só pode ser aplicado se realmente o meu filho me ouve. Então, se o meu filho é meu amigo, naturalmente ele vai aprender comigo. Então, se meu filho é meu amigo,
naturalmente eu vou treiná-lo a superar, a crescer, a avançar em áreas da vida dele que ele não está avançando, crescendo ainda. Então, o principal ponto é ser amigo. Então, o pai que é amigo dos seus filhos vai conseguir sempre ter a verdade, a sinceridade dos seus filhos o tempo todo para ouvir um pai e uma mãe sábia que possam instruí-los a superar qualquer situação que eles possam estar enfrentando na vida. E, ô Alan, é nesses momentos, né, que o adolescente está assim, que ele procura um amigo, que ele acaba conhecendo a droga, a bebida e Exato. outras coisas, né? Ali o amigo, como você disse, né, não tem maturidade, né, porque também não tem idade para isso, para dar um conselho bom e acaba dizendo, ó, toma isso daqui que vai passar essa dor. Usa Exato. isso daqui que vai passar essa dor. Então, muitos adolescentes começam na droga ou cigarro, hoje esse cigarro eletrônico, porque é um conselho de um amigo que ele foi buscar lá fora, sendo que Exato. ele poderia ter buscado do pai, né? E ele foi buscar lá fora porque ele não encontrou no pai um amigo. Então isso é muito sério. Então, até Exato. dentro dessa mesma pergunta, como equilibrar o papel de treinador firme com o de amigo acessível sem perder a autoridade? Então, o papel do amigo naturalmente se desenvolve o papel do treinador. Porque alguém que está abrindo o coração dele para você, nós estamos falando de filhos, né? Então, se o seu filho está abrindo o seu coração para você, ele quer uma instrução. Então, naturalmente, que pelo fato dele abrir o coração, eu vou ouvi-lo, não vou ficar apenas ouvindo, mas eu já vou construir algo, alguma ação que ele possa ter para que ele possa superar essa dor ou ter um direcionamento no que ele vai fazer, né, o próximo passo da vida dele. Então, ele está me confiando. Então, é, só o fato de ouvir, só o fato de ele abrir o coração para mim, vai me direcionar a ter essa posição de treinador. Então, o filho abriu o coração, ele está passando, qual que é a mensagem que ele está passando? Eu preciso de uma instrução. Me orienta, pai. O que eu tenho que fazer, mãe? Para onde eu vou? Agora, só ouvir, ficar alimentando a dor, nada resolve. Então, a pergunta eu acredito que seja como exercer um papel de treinador sem perder, né, essa proximidade de amizade, né? Sem perder a autoridade. Sem perder a autoridade. Então, o, o filho, né, o pai, a mãe que é amigo dos seus filhos, naturalmente consegue fluir como um treinador, um orientador para que eles possam fazer diferente. Porque o principal é a confiança. Então, meu filho confia em mim, por isso que ele abre o coração. A minha filha confia em mim, por isso que ela abre o coração. E pelo fato de confiar, abrir o coração, vai saber que o papai, a mamãe, são as melhores pessoas para poder instruí-lo. Então, eu já tenho essa autoridade. Então, essa autoridade, a partir do momento que você construiu de relacionamento, através da amizade genuína com seus filhos, você consegue construir e desenvolver muito fácil um papel de treinador, de orientador. Então, eu preciso entender que toda vez que eu ouvir o meu filho, ouvir minha filha, eu tenho que estar atento que eles estão vindo pedir um conselho, uma orientação, não apenas ouvi-los. Então, eu vou ouvir o tempo que for necessário e no final eu vou instruir para que eles possam sair ou desenvolver algo, né, ter uma ação baseada naquilo que eles falaram. Então a autoridade ela não se perde quando a amizade é construída. Agora a autoridade ela não existe quando não tem um nível de amizade porque o seu filho não está dando liberdade para você falar na vida dele. Então um filho que não é amigo dos pais, ele não deu liberdade suficiente para esse pai e essa mãe instruí-los, treiná-los. Então, precisa ganhar o coração dos filhos ao ponto de se tornarem amigos genuínos e naturalmente, como orientador, treinador, eu consigo direcionar os meus filhos. Então, a autoridade ela não existe quando esse pai não conseguiu construir a imagem de amigo para com seus filhos. Então,
saindo um pouco da sua pergunta, mas a autoridade ela não existe. Ou ela existe ou não existe. Não tem como perder. Perder é a partir do momento que você deixa de ser amigo do seu filho. Aí você perde. Em algum momento você foi amigo, e talvez a forma que você instruiu ou corrigiu, ou da forma implacável que você foi como pai ou como mãe, às vezes você perdeu essa autoridade porque agora seu filho fechou o coração, não quer mais falar, abrir as suas dificuldades porque você passou uma imagem muito ruim. Então a autoridade ela pode perder sim a partir do momento que você não tem sabedoria de ouvir e instruir. Lembrando que a instrução não é obrigação, não é obrigar alguém a fazer algo. É você despertar alguém a fazer algo de uma forma natural que ela enxergue que aquele é o melhor caminho. Boa, muito bom. Tem até aí um testemunho aí de uma mulher que diz que tem um filho de 30 anos que está nas drogas desde os 12. Então esse provavelmente foi buscar o conselho de um amigo e aí o conselho foi usa droga, que vai Exato. passar e está até hoje nas drogas. É uma pena, né? A gente sabe que tem muitos assim, Infelizmente. 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 Olha, para a gente partir para o último aqui, que eu sei que você tem que sair, você sempre fala no Jornada, né? Que os nossos filhos nunca foram nossos, são de Deus. Então, como essa visão espiritual transforma a forma como um pai toma decisões na criação do seu filho? Certo. A gente tem que entender que a vida que recebemos não fomos nós que geramos, né? Foi Deus que deu e graças a Ele nós temos a vida. E a mesma coisa, a saúde, a vida envolve tudo, a saúde física, emocional, espiritual. Então, quando se trata de filhos, a gente tem que entender que o filho é uma dádiva de Deus. Então, Deus me confiou o bem mais precioso que Ele tem, que é uma vida, e me deu a oportunidade de ser um pai, né? Uma oportunidade das mulheres serem mãe, de algo que Deus ama demais, que é a vida. Porque Deus ama demais a vida? A gente vê por toda a história, né? Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou a humanidade de tal maneira que entregou o seu bem mais precioso para que essa humanidade viesse a ser resgatada, perdoada, justificada, restituída. Então, quando eu tenho a percepção espiritual de quem eu sou em Deus, fica muito mais claro de enxergar que os meus filhos, antes de pertencerem a mim, pertencem a Deus. E eu, como bom mordomo, eu vou prestar conta de como eu eduquei, criei os meus filhos. Então, a própria palavra fala que nós devemos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, para que quando for jovens, já adultos e velhos, eles não venham se desviar daquilo que eles foram programados a crerem. Porque a programação ela vai ser natural para todos, seja de coisas boas, seja de coisas ruins. Todos nós estamos sendo programados. E por ter o conhecimento da palavra e saber quem eu sou em Deus, eu vou instruir os meus filhos na palavra, não de uma forma religiosa e também não de uma forma obrigatória, mas trazendo percepção dos valores, princípios que essa criança que ainda não tem uma consciência formada por completo, até os seus 12 anos de idade, ela possa enxergar princípios e valores que o pai e a mãe têm e dentro disso ela consegue crescer, avançar de uma forma segura. Então, nós temos que enxergar que a sua esposa, quem é casado aqui, ou o seu marido, não é seu. Deus te deu o privilégio de você cuidar do bem mais precioso que Deus te deu. Então, assim como a esposa deve honrar e cuidar do seu marido, assim também o marido deve cuidar e honrar a sua esposa. Cada um tem as suas funções e seus papéis de cuidado e zelo com a vida. Então, assim também é com os filhos. Então, os filhos, por que não são meus? Porque em algum momento eles vão crescer e eles vão ser como uma flecha na mão do guerreiro, né? Onde vai ser lançada e essa flecha ela vai cumprir o propósito, a missão dela, conforme Deus direcionar. A partir do momento que eu crio os meus filhos para serem meus, eu estou limitando, ou usar outra palavra aqui, atrapalhando aquilo que Deus tem para eles, na vida deles.
sabemos que existe um livre-arbítrio, escolhemos, tem um poder de escolha. Mas um pai e uma mãe que cria os seus filhos para si mesmo, sem ter a percepção que esses filhos são de Deus e eles têm uma missão aqui na Terra para ir muito mais longe que você, pai e mãe, e alcançar lugares que você não vai alcançar, se você não tiver essa percepção, sabe o que pode acontecer? Um pai e uma mãe têm o poder de destruir uma história de um filho, destruir um casamento de um filho, destruir uma missão de um filho, de um sonho, de um projeto. Então nós precisamos depender de Deus, orar e buscar em Deus o tempo todo, para que a gente possa instruir os nossos filhos e cuidar da melhor forma possível para que eles cumpram a vontade de Deus e não a minha vontade, não a vontade da mãe. Então, pegando de uma forma bem resumida, é lógico que existe algo muito mais profundidade aqui no que nós estamos falando, mas o pai e a mãe, eles precisam entender que os filhos, antes de pertencerem a você, papai e mamãe, pertence a Deus. E você, como bom mordomos, precisa ter o zelo, o cuidado da forma que você vai educar, instruir, treinar, amar, para que você não atrapalhe, não limite aquilo que Deus tem para fazer na vida dos seus filhos. Em algum momento, seu filho vai crescer, vai casar, vai se unir com uma esposa, sua filha com o marido, vão constituir família, e a família que agora eles têm, a partir deles para lá. E você se tornou familiares. Então, é necessário que haja essa percepção, haja essa maturidade, para que não comprometa a missão de um filho e de uma filha no âmbito espiritual, emocional, intelectual, profissional, sentimental, financeiro e em todas as áreas. Boa, muito bom. Acho que ajudou muita gente que está aqui na live. Como é que você está de tempo aí? Você já vai. Não, eu vou ter. Mas dá para responder mais uma. Vai lá, manda mais uma pergunta. Tá, então vamos lá. Eu vou pular para um outro tópico para a gente responder uma de um outro tópico, porque o tempo está curto. Vamos lá. Tópico-chave. Corrigir o comportamento, não a criança. Por que a forma como corrigimos é a mais importante do que a frequência com que corrigimos? Aqui Vamos lá. só contar um pouquinho, né, sobre o que eu vivi, né, sobre isso daqui. Meu pai ele só me corrigia dizendo: você não sabe fazer nada, você é um burro, você é um inútil, você não vai dar certo em nada na vida desse jeito, tudo que você faz é uma merda, uma porcaria. Então, isso eu vejo muitos pais repetindo nos filhos, né? Essa forma de Sim, corrigir esse comportamento errado na correção do filho. sim. Uma coisa que a gente precisa entender, que comportamento não define a pessoa. Quem tem uma profundidade espiritual, né, ou básico, vai conseguir separar comportamentos da pessoa. Então, eu não sou os meus comportamentos, você não é os seus comportamentos, ninguém que está aqui na live são os seus comportamentos. Os A criança comportamentos mudam, né? Você pode escolher muda, mudar os seus comportamentos. muda, mas não define quem nós Não somos. define. Exato. A gente precisa entender que nós somos um espírito, contemos uma alma e habitamos em um corpo. Então, antes de eu ser dos comportamentos, eu preciso saber a minha origem, de onde eu vim. Deus me criou, me gerou. Então, quando nós separamos comportamentos da pessoa, da correção, né, pegando a correção com os filhos, você consegue corrigir de uma maneira que o seu filho não vai carregar o peso do comportamento que ele teve, mas vai carregar a vergonha de ter tido aquele comportamento que não conduz com ele. Explicando aqui de uma forma mais simples para entender. Então, quando você vai corrigir o seu filho, você tem que falar assim, ó, esse comportamento que você está tendo não condiz com a criança que você é em Deus. Você é muito amado, querido, abençoado, mas esse comportamento não é você, não te define. Está errado. Por que você está se comportando dessa maneira? Aí você vai atacar o comportamento. Esse comportamento que você está atacando, você está separando da pessoa. Agora, quando você fala, você é inútil, você está ferindo a pessoa. Mas quando você fala, o comportamento que você teve é um comportamento de uma pessoa que é incapaz,
que é um comportamento de uma pessoa que não tem utilidade, que não tem, que não valoriza. E esse comportamento não condiz quem você é. Você é útil, você é capaz, você é abençoado, mas esse comportamento não condiz com a pessoa que você é. Então precisamos separar comportamentos da pessoa, do ser. Senão você vai ferir e vai gerar um monte de bloqueios emocionais. Então, quando separamos, conseguimos instruir de uma maneira muito melhor os nossos filhos. Então, toda correção é necessária para que seja corrigido o comportamento e não o ser, a pessoa, a criança, o indivíduo. Então, Alain, então você não corrige? Não, não estou falando de não corrigir. A vara é necessária. Quem retém a vara não ama seu filho, mas aquele que corrige ama. Então, quando eu vou corrigir meus filhos, eles já estão grandes agora, um com 9, com 11, muito difícil corrigir agora, porque já foram corrigidos quando eram menores, então hoje é muito difícil. Então, quando eu vou corrigir o meu filho ou a minha filha, eu estou corrigindo o comportamento que ele teve. Então, eu pego o exemplo, o comportamento que você teve, você desonrou a sua irmã, você passou vergonha nela, você fez isso, 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 e esse comportamento não condiz quem você é. E você vai ser corrigido agora por esse comportamento. Aí corrige com a vara, essa, no caso, meu filho ou a minha filha, essa correção para que essa criança ela tenha vergonha do que ela fez e não de quem ela é, porque ela não é e nunca foi e nunca será os comportamentos que ela tem. Quem fala isso é a sociedade, quem define tudo isso. A sociedade é o que está por aí. Então, corrigir meu filho sobre o que ele fez, o que eu faço? Vem cá, agora dá um abraço no papai, pede perdão para sua irmã, pede perdão pelo que você fez, fala que você não vai fazer mais, e termina um abraço falando, papai, fala que ama o papai te ama, e termina em quê? Em amor. Não é, vai pro canto, vai dormir, cala a boca, vai para debaixo da cama, seu desgraçado, vou te matar, se você voltar aqui, vou quebrar os seus dentes. Então, como que, voltando lá nas primeiras perguntas que você fez, como que eu posso ser amigo do meu filho se quando ele erra e tem um comportamento, eu sou bruto na correção? Então, isso fala até para a gente preservar a forma que construímos essa confiança com o filho. Então, a correção não distancia. Ela tem que ser uma correção para aproximar ainda mais. Porque quando eu estou corrigindo, eu estou edificando, estou amando, estou treinando. Então, essa criança ela vai se sentir segura para sempre falar com seu pai e com a sua mãe. E não ter medo da correção. Por que as crianças têm medo da correção? Porque o pai e a mãe, eles não conseguem separar comportamentos do ser, do indivíduo, da pessoa, da criança. Então é necessário pontuar o que foi feito e não o que a criança é. Porque a criança ela é uma bênção, ela é amada, ela é querida. E é isso que nós temos que colocar na cabeça dos nossos filhos. Você é digno, você é uma criança de honra, de respeito, e esse comportamento que você fez não condiz quem você é. Então você vai ser corrigido por isso, 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 isso. Porque o papai te ama, por isso que eu vou te corrigir. É lógico que tem várias outras linhas de ensino, respeito, né? Correção positiva. Na minha época não foi assim, eu acredito que possa ajudar alguns, mas a minha percepção, ela gera ainda muito mais dano, porque a criança, ela precisa sentir o erro que ela teve, o comportamento que ela teve. E às vezes só no falar é possível que ela sinta, mas a maioria das vezes não sente. Às vezes tem que ser corrigido, às vezes você tem que tirar algo que ela gosta. Então, a correção ela precisa gerar uma perda de algo para que esse comportamento não se repita e ela não venha perder novamente. E ela precisa entender, esse comportamento faz eu perder ou ser corrigido, algo, então isso eu não quero para a minha vida. Eu quero seguir um caminho onde eu não venha a ser penalizado, prejudicado. Então, a criança precisa enxergar isso. Né? Não sou contra, mas tem muitas coisas que precisam ser mantido aí do povo mais antigo, que essa geração, infelizmente, está cada vez mais perdida do que tudo. Né? Pai e mãe que aceita tudo, não corrige, e deixa os filhos fazer o que quer, bater na cara, e muitas outras coisas aí, né?
as crianças é, sensuais, né, já adultizadas, né? Então, de uma forma que essas crianças estão crescendo hoje, acha que tem pai e mãe que acha que é normal. Então, esse pai e a mãe que acha normal, não tem o que corrigir, porque tudo está normal, tá normal a criança ser uma criança erotizada, uma criança sensual, uma criança adulta, uma criança que quem vai corrigir essa criança? Ninguém. A vida está ensinando ela a ser o que ela quer ser. Então, a falta de um pai, de uma mãe e de uma instrução de separar o indivíduo dos comportamentos e entender o que é bom para ela e o que não é, trazendo nível de consciência, isso faz de um pai e de uma mãe presente na vida de um filho que possa fazer que essa criança enxergue e essa criança comece a ter as suas próprias escolhas, as suas tomadas de decisões, não de obrigações, mas sim no nível de consciência que esse pai e essa mãe trouxe, para que essa criança não se perca, né, no caminho que ela não enxerga. Infelizmente não enxerga porque não tem quem corrige. Boa, muito bom. Eu aprendi com o Paulo Vieira que esse tipo de criança, ela cresce achando que ela é um monstro, né? Porque Pode tudo. ela vê que ela manda no pai dela, mesmo ela sendo menor, ela consegue dominar o pai e a mãe. Através de uma birra, cai no chão, rola e fala que não, e o pai cede, né, sobre aquilo que ele tinha dito não. Então, ele acaba cedendo. Então, não impõe limites, né? E essa criança cresce e vira um monstro. É o que a gente está vendo hoje, essa geração Z, que é a geração da opinião. Eles já sabem de tudo, não aceitam nada e vida que segue, né? Simpatizando. Não é essa palavra que eles usam, né? Eu me simpatizo com um gato, um cachorro, Se árvore. identifica, né? Se identifica, eu me identifico como cachorro, com gato, com sereia. Esse dia passou um vídeo na internet, uma moça andando em Nova York com a cauda de sereia andando na rua, atravessando o sinaleiro, que ela se identifica como uma sereia. Então, porque não foi imposto limites, né? Então, É, cresceu e se virou esse torna, monstro. é a verdade, se tornaram vergonhas para os seus pais. É o Uma que nós vergonha falamos para os pais. aqui E no sobre início a da live. correção, ô Alan, eu acredito assim que a correção feita da forma correta, ela gera na criança um arrependimento. Então ela já Edifica. cresce entendendo que quando ela errar com o outro, ela vai precisar se arrepender, corrigir e pedir perdão. Exato. Então hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, porque não foi ensinado lá atrás. A Eloá, pequenininha, às vezes ela chega e fala que na escolinha um amiguinho, às vezes beliscou, chutou ela. Eu falo, amanhã você chega na escola e diz para ele que você perdoa ele. Eu já Sim, estou ensinando para ela a importância e o princípio do perdão. sim. Então, é agora que a gente tem que ensinar, né? Então, a correção, ela traz esse arrependimento. A criança enxerga, a gente tem que Exato. ensinar o porquê que aconteceu, porquê que ela foi corrigida, o que aquilo ia causar no futuro da vida dela, o que ia gerar. Então, ela precisou ser corrigida daquele jeito, e então agora ela enxergou, reconheceu e se arrependeu. É o que acontece aqui em Exato. casa. Ela se arrepende, pede desculpa, perdão, não vou mais fazer isso. Então, eu estou tratando já na raiz, para lá na frente, elas não viverem uma vida frustrada com outras pessoas, quando forem adultas, né? Então, é Sim, muito exatamente. importante a correção, feita da forma correta, né? Eu não recebi assim, eu era na pancada mesmo, É, mas graças a Deus que hoje eu consigo fazer isso com os meus filhos. a pancada distancia, né? A correção Distancia. do que nós falamos aqui, quem entrou agora na live, a live vai ficar salva aí no Instagram do Raí. E depois vocês colocam como colaborador, que eu também coloco aqui no meu Instagram, Raí. Dentro do que nós falamos, a correção é para edificação, não para distanciamento. Então, a brutalidade de um pai e de uma mãe na correção não traz edificação. É igual aqui, ó, a Gisele fez uma pergunta. Meu filho tem 2 anos, não fala nada ainda. Mas às vezes ele faz algo de errado, meu marido só quer bater. Ele diz que sou muito protetor, estou errado. Depende do nível da correção. Né? Uma criança de 2 anos é muito nova ainda para ser corrigida
talvez da maneira que está sendo. Não é que não possa, deve, porém, tem que ter uma medida nessa correção. E dentro do que nós falamos aqui, a correção era para edificação, não para distanciamento, não é em questão de espancar, fazer a criança chorar. A sua correção ela não pode transmitir raiva. Por exemplo, tem pai e mãe que quer corrigir o filho, transmite a raiva que o filho gerou e que O ela ódio, né? desconta aquela raiva, aquele ódio naquela criança, e essa criança vai crescer com medo de você. Aí o principal papel que você deveria ter na vida do seu filho, que é ser amigo dele, você não constrói, porque eles vão enxergar em você como alguém que tem ódio quando erra. E quando eles errarem, o que, que eles vão fazer? Vão esconder, ao invés de contar. Porque se eu contar para meu pai, para minha mãe, eles vão ter ódio, eles vão fazer a mesma coisa, como sempre fizeram quando eu era pequeno. Então essa criança começa a guardar, não fala, não tem confiança de abrir o coração para você, porque você está transmitindo ódio na correção para com seus filhos. Então não pode, não é que não deva corrigir, tem que corrigir, mas a correção, volta a falar, é corrigir comportamentos e separar o indivíduo daquilo que ele fez. Então a correção está no comportamento que fez, mas quem representa esse comportamento? É essa criança. Então eu estou separando ela, dizendo quem ela é e o comportamento que ela fez que não condiz com quem ela é. Então preciso ter deixar isso claro para essa criança, para o meu filho, minha filha, para que eles possam enxergarem que eles nunca foram aqueles comportamentos, mas é necessário que sejam corrigidos de alguma maneira, tendo algum tipo de perda, para que eles possam enxergar que aqueles comportamentos, quando eles têm, vai gerar algum tipo de prejuízo. Então, naturalmente, vai fugir de ter aquele comportamento para que não tenha mais os danos que teve quando cometeu em algum momento. Boa. Só responder uma pergunta aqui do Diego, que ele perguntou assim: como posso colocar limite de tela no meu filho com sabedoria e pôr nele um sentimento por leituras? O Diego, o Alan, assim como ele trouxe aqui, eu acredito que vai ser através do seu exemplo. Se o seu filho vê Sim, você lendo e você ensinando ele aquilo que você aprende, né, com os livros que você lê, eu acredito que vai despertar nele um desejo pela leitura, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento. Então, nesses casos, eu acredito que através do exemplo, não tem como impor, né? Talvez você pode, né, todos os dias você vai ler uma página da Bíblia, um versículo, mas impor vai fazer com que ele se afaste, né, das leituras. Eu acredito que através do sim, seu exemplo, daquilo que vai ser gerado em você, ele exato. possa repetir o comportamento da leitura. Exato. Teve uma outra linha aqui que o Silvio falou, ó, cansei do meu pai, me chama de sem futuro. Você entende a linha que é a palavra muito pesada? Então, um pai e uma mãe precisa abençoar os seus filhos. E quando o pai e uma mãe não conseguem separar o comportamento que esse filho tem, negativo, do filho que é, aí acontece isso, gera uma marca. Aí cansei do meu pai. Por quê? O meu pai me chama de sem futuro. Então, talvez, Silvio, os comportamentos que você tinha, ou que você tem, que precisam ser corrigidos, e o seu pai sem sabedoria, por talvez não tido também uma instrução quando criança, ele está entregando o que ele tem, o que ele recebeu e a forma que ele se tornou. Então, às vezes, a forma implacável de tratar você, de falar com você, ele não está tendo sabedoria. Ao invés de ele fazer que você se aproxime dele, ele está fazendo que você distancie. Então, você precisa perdoar, que é o melhor caminho, porque o perdão ele não é para a pessoa e sim para você. Porque quando você não perdoa, você se torna refém da pessoa que te fez mal. Então você está presa à pessoa. E essa pessoa ela tem a sua alma, tem os seus sentimentos, a sua vontade. Se tornou refém de alguém que te fez o mal. E pelo fato de você não perdoar, você é refém dessa pessoa pro resto da vida. E Então, todas as mude o seu vezes olhar. que E todas as vezes que algo dá errado na vida dela, ela vai sempre culpar. É culpa do meu pai, porque ele disse que eu não tenho futuro. Então Exato. ela toma isso como verdade, né? Perdoar, ressignificar essa imagem que seu pai gerou, amá-lo do jeito que ele é e construir aí uma base forte para que você possa fazer a diferença. Boa. Koala, vamos chamar a galera para a turma 103 do Jornada Interna, 102. 102 presencial, né? 103 seria Presen... cá.
Vai ser presencial. 103 vai ser também presencial, mas 102 é agora. Dia 13 e 14, Verdade. esse final de semana, 102. vai ser a turma Jornada Interna. Quem não viveu essa experiência, o que eu oriento? Viva com o coração aberto. O Jornada Interna é um caminho sem volta, onde nós vamos entrar em muita profundidade de ressignificação familiar, ressignificação de danos talvez religiosos que você sofreu, cultural, social e várias outras situações que geraram traumas, bloqueios, que impede de você ser um pai, uma mãe diferente, que impede o seu relacionamento com as pessoas que você ama, que travam a sua vida profissional, financeira, sentimental. Então, essas programações emocionais que você recebeu desde a sua infância, nós tratamos de uma forma muito profunda dentro do Jornada Interna, não é algo paliativo, você chega, recebe ali uma dose, né, algumas dosagens de informação, de conteúdo, sai dali, passa alguns dias e volta a ser o que era antes. Não, o Jornada Interna, eu falo que é um caminho sem volta, você não consegue continuar sendo a mesma pessoa depois de Jornada Interna. Então, é uma mudança de vida em várias áreas de uma forma definitiva. Então, tem todo o processo de bloqueio individual, processo de desbloqueio familiar, processo de ativação de propósito existencial. Nós trabalhamos as três esferas, tanto a parte intelectual, emocional e espiritual. Todo ser tem três inteligências. Então, nós temos a inteligência intelectual, inteligência emocional e também inteligência espiritual. Então, essas três inteligências elas precisam entrar de alguma maneira em unidade. E com isso, é necessário tratar situações que afetaram a sua alma, que compromete diretamente aí coisas que você poderia ter conhecimento para desenvolver, habilidade, para aprender e executar, que é a parte intelectual. Então, a sua alma ferida, afetada de muitos danos, precisa ser ressignificada. E o seu espírito ativado de uma forma genuína, não de uma forma religiosa. Nós não temos aqui tendemos para alguma religião, nós temos Deus como base de tudo, Jesus e Espírito Santo, essa é a nossa fé. Mas você precisa entender que, às vezes, algumas religiões que você possa ter participado ou participa, pelo fato de você aceitar tudo, não questionar nada, fez você acreditar forma, de uma forma definitiva em tudo que você ouviu até hoje, e pelo fato de não ter questionamento, perguntas e aceitar tudo que está sendo falado, ensinado por aí, você se tornou aquilo que você ouviu e presenciou, infelizmente, inconscientemente, e no Jornada Interna você vai ter consciência de enxergar o que tem afetado a sua vida, tanto no âmbito emocional, espiritual e também intelectual. É esse final de semana, quem quiser vir, tem uma bonificação, escreve a palavra jornada aí, que a minha equipe vai entrar em contato com você. Boa. Fechou? Isso aí, fechou. Alan, quero te agradecer. Eu acredito que essa live me trouxe clareza para muitas pessoas. A gente precisa entender que a criação dos nossos filhos ela é a base para o nosso futuro, né? Disso Sim, depende o futuro da nossa nação. Então, a importância da gente entender como criar os nossos filhos, como educá-los, vai fazer a diferença daqui 10, 15, 20 anos. Então, que todos que participaram dessa live aqui possam sair daqui com clareza e entendendo que nós temos uma grande missão aí pela frente, que é criar e educar os nossos filhos, e a gente não pode negligenciar isso de forma nenhuma. exato. Nós nos tornamos agora indesculpáveis, assim como o Alan fala. Exato. Não tem desculpas mais. A gente não pode fugir nem negligenciar essa missão que foi nos dada do céu. Como a gente aprendeu aqui, nossos filhos não são nossos, são Sim. de Deus. E como mordomos bons que somos, devemos cuidar com excelência. Amém. Então, eu creio que foi uma bênção. Quero agradecer aqui você mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto, muito obrigado. Obrigado aí. Ó, da Tamo hora que junto. você salvar a live, coloca eu como colaborador que eu vou compartilhar. Fechou, pessoal? Fechou. Obrigado aí pelo Combinado. tempo de vocês. Segue o Raí quem não segue. Vamos estar junto aí. Tenho certeza que os conteúdos que estão sendo postados aqui pelo Raí têm ajudado muitas pessoas.
E estamos aqui para poder transbordar, compartilhar e dar o nosso melhor para que todos possam, de alguma maneira, serem edificados. Grande Amém. abraço. Deus Vai abençoe. com Tchau, Deus, tchau. viu? Obrigado. Amém. Tchau. E pessoal, eu também, dias 4 e 5 de outubro, vamos ter também a nossa imersão Restaurando o Sacerdócio. Só que essa imersão é somente para homens, onde nós vamos tratar o caráter caído do homem. Então ali nós vamos trabalhar nas esferas emocionais, espirituais dos homens. Então nós vamos tratar o caráter do homem, e nós vamos trazer clareza e gerar homens sacerdotes dos seus lares, homens que vão edificar os seus lares, que vão edificar as suas famílias, os seus filhos, homens que não vão fugir mais das responsabilidades, homens que vão reinar, porque nós somos chamados para governar e reinar sobre todas as coisas. Só que em determinado momento o homem se perdeu. Então a minha missão é resgatar esses homens. Então também te convido, logo logo nós vamos estar entregando aí no nosso Instagram, dias 4 e 5 de outubro em Campinas, restaurando o sacerdócio. Quero agradecer aqui a presença de todos. Eu acredito que essa live foi muito edificadora para muitas pessoas, muitos pais, muitas mães. Eu creio que vão sair daqui com clareza e vamos juntos aí levantar homens e mulheres de Deus, filhos maduros, fortes, corajosos, que vão fazer a diferença na nossa nação. Então quero agradecer. As mulheres já compartilham aí para os homens sobre a nossa imersão. E você também que conhece alguma mãe que enfrenta dificuldade com seus filhos, compartilha para ela também, algum pai. Eu tenho certeza que vai edificar a vida dessas pessoas. A imersão vai ser presencial, não vai ser online, aqui em Campinas. Gente, muito obrigado. Amanhã nós voltamos com o tema família, com o Júlio Rocha, um homem de Deus também, um homem que vai trazer muitas coisas boas aí para a edificação da nossa vida, da nossa família. Então, quero agradecer vocês, uma ótima semana, Deus abençoe e tamo junto. Valeu!